E agora nós vamos trabalhar mais especificamente com algumas obras épicas, elas são epopeias. Nós temos duas epopeias que elas são chamadas de epopeias clássicas. Nós temos as epopeias clássicas, ou originárias, são aquelas epopeias, as primeiras epopeias, a Ilíada e a Odisseia de Homero, elas são consideradas epopeias clássicas, primárias, de origem. Deram origem a outras epopeias, como a Eneida, que é de Virgílio. A própria obra Os Lusíadas, de Camões, vai ser secundária, já baseada nesta obra de Homero. Como nós vimos, Homero ele foi um rapisodo, uma espécie de poeta-cantor muito importante na antiguidade. Provavelmente também a Edo, que alguns dizem que a composição realmente foi dele. Ele construiu, outros dizem que não sabemos, porque é uma obra muito antiga, era ainda uma tradição oral. Essas obras foram passadas de rapisodos para rapisodos, de poetas para poetas. Nós já vimos também a diferença entre rapisódia e epopeia. Aqui na obra de Homero, na Ilíada, nós vamos considerar de Homero, nós temos a própria obra, a Ilíada, ela vai narrar a história de Troia, lendária. E por que Ilíada? Vem de Ílio, ou alguns falam Ilion, o antigo nome da cidade Troia. Hoje fica ali as ruínas, dizem que na região da Turquia. Foi uma longa guerra de 10 anos, mas a obra em si, Homero vai tratar do último ano, e precisamente da fúria de Aquiles, que nós vamos ter um grande herói. Aliás, esta obra ela é cheia de grandes heróis, mas nós temos o grande herói Aquiles, que ele vai ser exatamente um semideus, filho de uma deusa como mortal, e ele vai ser aqui o grande herói da história, com certeza, um bravo guerreiro. Ele era veloz, ele era um guerreiro tanto, só tinha o calcanhar dele, que era exatamente o ponto frágil, que diz a lenda que foi onde a parteira agarrou no calcanhar para mergulhá-lo lá no rio. O restante, ele era imortal. Embora trate 10 anos de guerra entre gregos e troianos e tudo mais, nós vamos ter mesmo o estopim, o rapto de Helena. Helena era a esposa de Menelau, o rei de Esparta. E Helena era a mulher mais bela de toda a Grécia. E o que é que nós temos? Como é que pode ser um rapto, né? E ela quis ir. Porque, na realidade, nós vamos ter uma briga que ocorre lá entre os deuses, que Paris finda entrando no meio. Justamente a briga ocorreu entre as deusas. Não era bem uma briga, foi o pomo da discórdia, não deixa de ser briga, né? Que a deusa Ares, que era a deusa da discórdia, não foi convidada para a festa no Olimpo, então ela lançou o pomo da discórdia, que Zeus pegou, e as deusas Atenas, Hera e Afrodite viram. Então ele, para sair bem dessa, colocou um juiz. E Paris foi o juiz. E a deusa que oferecesse algo que ele gostasse muito, ele iria ser a favor da deusa. E foi Afrodite. Afrodite ofereceu o amor da mais bela mulher da Grécia. Paris era bem mulherengo. E ele quis logo o amor da mais bela mulher, e justamente Helena, a esposa do Menelau, do rei Menelau, o rei de Esparta. Menelau, por sua vez, tinha um irmão que se chamava Agamenon. Era o poderoso rei de Micenas, general de um grande exército. E justamente por causa dessa brincadeira toda, que eles já estavam 10 anos em guerras, era a época das cidades-estados ali da Grécia. Cidades-estado. O segundo elemento limita o primeiro. E vai convocar simplesmente os reis de outras cidades-estado. Entre eles, é claro que nós vamos ter ali a presença de Odisseu, o nome grego, ou Ulisses, o nome romano. Que ele é um grande estrategista, ele vai participar dessa guerra, inclusive é dele a ideia do cavalo de Troia. E depois, na obra Odisseia, é a continuidade da história de Odisseu, justamente Odisseu. E Menelau pede ajuda do irmão e eles vão ali guerrear com os troianos. E quando nós temos aqui essa ideia de aqueus versus troianos, os aqueus são os gregos, então versus troianos. Troia era uma cidade poderosa, de uma muralha magnífica, inclusive essa muralha de Troia é que se sobressai na obra, gregos versus troianos lutando ali. Os deuses tomam partido, deuses ficam a favor dos troianos e deuses ficam a favor dos aqueus, porque os deuses têm sentimentos humanos, e eles estão ali no meio, tomando forma e tudo mais. E nós temos pontos importantes da obra. Primeiro, Aquiles, com raiva de Agamenon, se afasta da guerra. Depois, quando o melhor amigo dele é morto por Heitor, irmão de Paris,
filho de Príamo. Príamo é o rei de Troia. Só que o Heitor é um grande guerreiro. Ele representa ali o chefe de família que vai lutar pela sua família, pela sua pátria, porque temos que ter essa ideia ali no herói épico. O Aquiles é um grande herói épico, mas a obra é cheia de grandes heróis. Mas é claro que Troia é a grande fúria de Aquiles, precisamente depois da morte de Patroclo, quando Heitor mata Patroclo em guerra, justamente no período em que Aquiles se afasta da guerra com raiva de Agamenon. E o que nós temos até então? Toda aquela coisa fabulosa, o nome da pátria sempre está presente, porque a epopeia é a luta em torno da pátria, em torno do herói, dos feitos maravilhosos de um herói, tem a presença do maravilhoso, que são os deuses, e por aí assim. Depois que Aquiles mata Heitor, que sai ao redor de Troia, puxando o corpo dele, uma desonra e tudo mais. Praticamente na primeira versão, a obra acaba aí. Tem outras versões, é uma obra muito antiga, que foi passada de geração em geração. E vai chegar ali até exatamente ao ponto em que os gregos ganham dos troianos, porque o Ulisses, que é o Odisseu, arma a estratégia do cavalo de Troia. Eles fingem que fugiram, mas os maiores guerreiros estavam dentro deste cavalo. E quando os troianos pensam que os gregos tinham fugido, colocam o cavalo dentro das muralhas, que era impossível adentrar aquelas muralhas. E eles, já bêbados ali da festa, é quando eles saem e matam. Dizem que matam todos, matam crianças, estupram mulheres, incendeiam. Troia é uma desgraça. E Menelau pega a esposa de volta, é claro. E nós temos aqui, inclusive, destaques que nós vamos saber lá na obra Eneida, também Enéas, ele vai sair daqui, que ele vai fugir, levando o velho pai dele, Anquises, o filho, e a esposa morre no cerco. Enéas depois vai ser o estopim ali para outra grande epopeia, que é a obra Eneida ali de Virgílio. E nada mais é Ilíada ali do que a própria formação do povo grego, porque quando nós temos Helena, o nome Helena vem de Elas. Grécia é a antiga Hélade, tanto é que os gregos são chamados de helenos. Temos a própria formação aí do povo grego. Uma obra bem interessante. Temos que lembrar o seguinte, que às vezes as epopeias elas eram divididas em cantos, também divididas em livros. Naquela época bem antiga, era feita em versos. As epopeias antigas nascem antes da escrita. Temos aqui a grande história de Odisseu. Odisseu, que ele também é chamado de Ulisses, não é? O rei de Ítaca. Em destaque aqui para a fiel esposa de Odisseu, Penélope, e o filho dele, Telêmaco, que ele, quando sai, Telêmaco não tinha nem nascido ainda. E nós vamos ter exatamente Odisseu lutando na guerra, um grande estrategista, e quando ele termina tudo aquilo ali, que a ideia do cavalo de Troia foi dele, ele passa por vários desafios, várias peripécias, mata o Polifemo, né, o filho do Poseidon, e ele desafia a ira do Poseidon, e justamente ao desafiar a ira do Poseidon, ele vai vagar 10 anos. Já estava 10 anos longe de casa, mas 10 anos ele vai vagar. Ele passa pela ilha da Calipso, Circe, ele passa por muitas aventuras até que ele consegue retornar com a ajuda da deusa Atenas. Atenas vai ser a deusa que vai ajudar. Desde o começo, ela fica colocando ali a vontade no próprio Telêmaco de ir atrás do pai, de tentar salvar a mãe dos invasores. Havia invasores do reino na cidade de Odisseu, que eles queriam a mão de Penélope, que queriam o trono de Odisseu. Penélope se manteve fiel. Tanto é que quando ela não conseguiu mais, ela disse que só casaria quando terminasse a mortalha de Laerte, né, o sogro dela, mas ela tecia durante o dia e desmanchava à noite. E aqueles homens descobriram e forçaram Penélope a escolher. E é quando ela lança o desafio, só quem conseguisse armar o arco do Odisseu, só ele conseguia. E passar a flecha pelas argolas, que justamente é quando Odisseu volta na forma de mendigo, porque Atenas havia transformado o Odisseu em mendigo. Ele assiste a tudo ali e é ele quem consegue armar o arco, é ele quem consegue passar a flecha. E depois disso, Atenas volta a transformá-lo, mostrar que é Odisseu, e ele passa, então, ali mata todos que queriam o reino dele. É o grande retorno ali de Odisseu. E a gente vai ver, exatamente tempos mais tarde, Almeida Garrett. Ele vai escrever a obra Frei Luís de Souza, que é uma obra que ele vai fazer uma intertextualidade, pelo menos com a história de Penélope. Penélope se manteve fiel ao Odisseu durante 20 anos. Só que ali na obra Frei Luís de Souza, ele coloca Madalena, que era esposa do Dom João. Dom João vai à guerra, some na guerra, mas Madalena casa com o amado dela, que ela amava mesmo. Ela não casou com Dom João porque amava. E justamente quando Dom João retorna, aí a desgraça está feita. Frei Luís de Souza é uma obra de teatro. Inclusive, tem o Telmo, era o criado lá do Dom João de Portugal.
E o Telmo é o único que reconhece o amo quando ele volta. É igual o cachorro do Odisseu. Já velhinho é quem reconhece o Odisseu quando volta. Então nós temos várias intertextualidades, as obras fazem isso. Você lê uma obra agora, você conhece uma obra agora e mais tarde vai conhecer um texto citando o outro, que é a ideia da intertextualidade. E vale a pena conferir, vale a pena. Tudo isso conta na hora do vestibular. Quanto mais conhecimento, mais você está preparado ali para resolver as questões. E, por fim, nós temos aqui a obra Eneida. Eneida é a grande obra de Virgílio. Ele vai colocar o herói, e o herói é Enéas. Enéas, que participou da guerra de Troia, era um soldado e ele foge de Troia na hora que Troia está ali em fogo e tudo mais. E ele salva o pai, leva o pai, mais tarde o pai morre, mas ele leva. E justamente a obra Eneida vai ser a fundação de Roma. O Eneida vem de Enéas, mas vai falar da fundação de Roma. Inclusive, foi uma epopeia encomendada pelo grande imperador romano. Por isso, vai ser a fundação de Roma. É quando Enéas, quando foge de Troia, vai para a região do Lácio, ali na Itália, que vai de lá ser a fundação de Roma. E ele passa por várias também guerras sangrentas. Os 6 primeiros cantos falam da guerra de Troia, ainda que ele era troiano, ele estava em Troia, e ele conhece a rainha Dido, que se apaixona por ele, mas depois ela se mata quando descobre que ele vai embora. Provavelmente a cena que seja disso, eu não tenho certeza. Mas ele conquista a região do Lácio depois de muita guerra, e ele casa com a filha do rei Turnus, Lavínia, que justamente como prêmio ali do herói, do valoroso herói que foi Enéas. Nós vamos ver uma coisa interessante, que Virgílio vai estar na obra A Divina Comédia, justamente porque a Divina Comédia de Dante Alighieri, que muitos dizem que é epopeia, não é epopeia, é um épico, mas não tem a característica de epopeia. Nós vamos ter exatamente uma grande obra ali, e Dante Alighieri, que é dividida em céu, purgatório e paraíso, ele vai apresentar ali o Virgílio, o autor da Eneida, o acompanhando durante todo o processo que ele passa pelo inferno, e ele vai conduzir até o purgatório, o próprio poeta Dante. Então nós temos uma grande obra que é a Divina Comédia, da época ali do humanismo. O humanismo é um período de transição. Nós temos aqui uma grande obra mesmo, que se destaca, por sinal, dentro da obra A Eneida, mais tarde, para pegar carona na Divina Comédia ali de Dante Alighieri. Enfim, pelo menos 3 obras importantes épicas da Antiguidade Clássica que vale para a gente agora. O que a gente pode perceber, então, dentro disso é o conceito de herói, o cinema e a literatura, que a gente vai ver a partir daqui. Então, quem nunca viu O Senhor dos Anéis? Nós vamos ter exatamente, dentro desta obra, O Senhor dos Anéis, nós vamos ter um grande épico, mas é um épico já moderno, porque nós não vamos ter a divisão em canto, em livro, mas nós vamos ter a visão do herói, a ideia do herói, e o herói, só que o herói é aqui, pessoal. Não é mais aquele herói que sai para lutar pelo seu povo. Ele luta, ele tem um caráter, ele tem uma coragem, ele tem uma resiliência incrível, mas já não é aquele herói fabuloso que é capaz de grandes façanhas por causa da força física e tudo mais. Tanto é que o Frodo é um hobbit, e ele é um serzinho pequeno, como todos os hobbits são, serzinho pequeno, dos pés peludos, não tem aquela ideia do herói épico mais, mas tem a ideia do caráter, da força, da luta, que vai se passar aqui na ideia do herói. É o herói da saga, sem dúvida é o herói da saga, e no Senhor dos Anéis tem uma trilogia, e a primeira parte da trilogia, a Sociedade do Anel, gira em torno deste anel, que ele herda essa maldição do tio dele, e esse anel ele tem que ser destruído, porque senão vai causar danos à humanidade. E é exatamente o papel do Frodo, é buscar este anel e destruir este anel, e para isso ele vai contar com a ajuda mesmo de alguns amigos dele, de 2 humanos, de um feiticeiro, não, mago lá, que vai ajudá-lo, ele vai contar com ajuda sim. Já é uma obra mais moderna, né? Já aqui da década de 1940, 1950, por aí assim. Nós temos aqui um trecho que diz o seguinte, vamos ver a característica do herói aqui, neste grande épico. É um épico. Por que é um épico? Porque conta uma saga, mas ela não é uma epopeia. Por que não é uma epopeia? Porque não é dividida em cantos. Não é dividida em livros, não tem ali a proposição, a invocação, a dedicatória, já é mais estilo romance, porque o romance sai da epopeia. A epopeia era um longo poema narrativo. O romance, a narrativa vai sair da epopeia. O romance é um gênero narrativo e a narrativa sai da epopeia. Temos a epopeia
epopeia em si, nós temos o épico. Quando eu falo que é um épico, porque conta a saga de um herói, a luta de um herói. E este herói ele vai tomando formas no decorrer do tempo. O herói épico era aquele herói, o herói da antiguidade clássica era aquele herói que ele saía para lutar em nome da sua nação, do seu povo, e ele era de feitos grandiosos. Vai ser diferente no decorrer da Idade Média, a ideia do herói. Quando eu falo de herói, eu estou falando da representação do homem no decorrer da história. Nós temos, por exemplo, na Idade Média, se você pegar as novelas de cavalaria, qual era o papel do herói ali, do cavaleiro medieval? Ele saía para lutar em nome de Deus, em nome da igreja. Sempre o propósito era em nome de Deus, em nome da igreja. Nos Lusíadas, volta a ideia de epopeia. Nós temos a grande epopeia, os Lusíadas. Mas ali, a ideia de Estado, de nação, já estava mais formada, diferente da antiguidade clássica, que ainda não estava. Tanto é que nos Lusíadas nós temos mais a ideia de um herói em que destaca-se o coletivo, os Lusíadas, embora tenha o herói Vasco da Gama, mas há uma ressalva para o povo português, os Lusíadas. Diferente do herói romântico, que ele é mais individualista, sofre mais as pressões da sociedade e ele tem, às vezes, falha de caráter, mas o amor da heroína é capaz de resgatá-lo, de redimi-lo. Já o herói moderno, o que nós temos um herói moderno? Nós temos um herói abatido pelas adversidades, ele é mais humano, ele sofre crise de solidão, de identidade, mas ele é capaz também ainda de buscar os seus valores, de resgatar os seus valores. Quando eu falo de herói no decorrer da literatura, eu estou falando exatamente do papel da humanidade, do homem, no decorrer da história. E este homem ele vai tomando formas. Mas vamos ver aqui exatamente esse trechinho que diz o seguinte: no trecho abaixo, Elrond, o Senhor dos Elfos, apresenta Frodo ao conselho que irá decidir o que deverá ser feito com um anel. Que características de Frodo são destacadas por Elrond? Elrond chamou Frodo para sentar ao seu lado e o apresentou ao grupo dizendo: aqui, meus amigos, está o Hobbit, Frodo, filho de Drogo. Poucos chegaram aqui passando por perigos maiores ou em missão mais urgente. Olha só o que nós temos a ideia dos perigos. Ele bem pequenininho, um Hobbit, pés peludos, que não tem nada a ver, né? Mas é pequenininho. Os Hobbits são comilões, aquela coisa toda. Passou por diversos perigos, mas ele tinha uma missão. O herói épico ele tem uma missão e ele vai dar conta desta missão. Frodo olhou para todos os rostos, mas eles não estavam voltados para ele. Todo o conselho se sentava com os olhos para baixo, pensando profundamente. Um grande pavor o dominou, como se estivesse aguardando o pronunciamento de alguma sentença que ele tinha previsto havia muito tempo, e esperado em vão que aquele, afinal de contas, nunca fosse pronunciado. Um desejo incontrolável de descansar e permanecer em paz, ao lado de Bilbo, em Valfenda, encheu-lhe o coração. Finalmente, com esforço, falou e ficou surpreso ao ouvir as próprias palavras, como se alguma vontade estivesse usando sua pequena voz. Gente, não é um Odisseu. Perceba, nós não temos aqui um Odisseu, ele é diferente de um Odisseu, de um Aquiles, aquele herói de guerra, de luta, bravo, que a gente olhava já tremia de medo e tudo mais. Não, nem reconheceu, ficou surpreso. Olha, a fragilidade já se apresenta, mas ele era um herói, que ele enfrentou perigos, ele tinha uma missão, ele foi avante, é mesmo frágilzinho, porte menor e tudo mais, mas ele tinha uma missão, ele tinha uma responsabilidade e ele ia levar até o fim esta responsabilidade. Tanto é que cabia a Frodo a responsabilidade de destruir o anel, que ninguém queria fazer isso, porque o anel era perigoso, não é? E trazia maldição. E ele diz: levarei o anel, disse ele, embora não conheça o caminho. Elrond levantou os olhos e olhou para ele, e Frodo sentiu o coração devassado pelas agudezas daquele olhar. Se entendendo bem tudo o que foi dito, disse ele: penso que essa tarefa é destinada a você, Frodo, e que se você não achar o caminho, ninguém saberá. É chegada a hora do povo do condado, quando deve se levantar de seus campos pacíficos para abalar as torres e as deliberações dos grandes. Quem entre todos os sábios poderia prever isso? Ou se não mesmo sábios, porque deveriam esperar sabê-lo até que a hora chegasse? Mas o fardo é pesado, tão pesado que ninguém poderia impô-lo a outra pessoa. Não o imponho a você, mas se o toma livremente, direi que sua escolha foi acertada. E se todos os poderosos amigos dos elfos de antigamente, Ador, Urim, Turim e o próprio Beren estivessem reunidos juntos, haveria um lugar para você entre eles. Olha o lugar de honra, o lugar do herói. Ele representa, sim, um herói épico, lembra? A própria obra divina, comédia do Dante Alighieri, é um épico, ela não é uma epopeia, porque ela é dividida em 3 partes. Nós já vimos que O Senhor dos Anéis é uma trilogia, que é a Sociedade do Anel,
A primeira, As Duas Torres e O Retorno do Rei. Observe que é uma trilogia ali, não tem a divisão da epopeia, mas é um épico, é uma saga, é um herói que ele luta, que ele tem uma missão, que ele não abre mão, que ele é cheio de caráter. Nem sempre o herói vai ser cheio de caráter. Lembra que Macunaíma é o herói sem nenhum caráter, mas é porque o Brasil não tinha nenhuma característica de Brasil. Mas certamente o Senhor não o enviará sozinho, mestre. Gritou Sam, incapaz de se conter por mais tempo, pulando do canto onde tinha estado sentado quieto sobre o chão. Realmente não, disse Elrond, voltando-se para ele com um sorriso. Pelo menos você deve ir com ele. É quase impossível separá-lo de Frodo, até mesmo quando ele é convocado para um conselho secreto e você não. Sam se sentou corando e gaguejando. Que boa enrascada esta em que nos metemos, senhor Frodo, disse ele, balançando a cabeça. No decorrer da obra toda ele fala de senhor Frodo e tudo mais, né? Os heróis, eles vão passando por transformações. Nós temos aí a Odisseia e a Ilíada, né? São heróis guiados por divindades. Os deuses, eles tomam partido. São heróis que eles individualmente lutam pelo coletivo. Na Eneida e os Lusíadas representando o povo. E a Eneida representando o povo romano e os Lusíadas, o povo português, os Lusíadas. E Robinson Crusoe, por exemplo, e o Conde de Monte Cristo são humanos, individuais. Se você lembra bem as histórias do Robinson Crusoe, depois do naufrágio, que ele fica ali naquela ilha, ele é forte, ele é um sobrevivente de tudo, mas observe que em um determinado momento ele vai se sentir sozinho, ele vai sentir solidão, ele vai ter medo, não é? Ele passa pelas dificuldades humanas, que a gente vai ver a história de um herói que ele é mais próximo do que nós conhecemos. O herói épico, ele não é humano, ele nem tem, acho que ele não sente nada, porque ele é capaz de vencer muitas coisas. O próprio Edmond Dantès, na obra O Conde de Monte Cristo, nós vamos ter ali alguém que foi apunhalado, que foi preso numa ilha, no Castelo d'If, sem ter culpa nenhuma, e ele consegue fugir daquela prisão maldita depois que o padre morre, ele toma o lugar do padre, e quando vão jogar o padre, ele consegue se safar. E depois ele volta, né? Ele volta para se vingar. É um herói individual que passa por traições, que ele é jogado numa prisão, que tanta coisa acontece.